E quarta-feira é o dia em que debatemos assuntos importantíssimos para os consumidores aqui do litoral e de todo o país que nos acompanha através do YouTube. Hoje não é diferente, eu recebo aqui no estúdio da TVCI o doutor Maurício Vitor, especialista no assunto, que vai trazer importantes informações para o público de casa. A começar, doutor, por uma situação que envolve um telespectador do Bom Dia Eleitoral. Ele mandou no WhatsApp o 3038 80 54, WhatsApp da TVCI, a seguinte indagação. Ele comprou em um estabelecimento comercial e ele já foi cliente, inclusive, funcionário inclusive desse estabelecimento, e aí o alimento que ele comprou não veio no melhor estado. E na hora da avaliação ele deu 4 estrelas. O proprietário do estabelecimento foi lá e bloqueou esse cliente no iFood, famoso aplicativo de pedido de comidas. Pode isso, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a nossa equipe e aos nossos queridos telespectadores. Pois é, complicado, né? Veja, eu assisti ontem uma reportagem aqui na TVCI falando de rede social, né? Pessoas que acham que internet, rede social, aplicativo é terra em que não funciona a lei. E aí, nesse caso da reportagem, eu vi lá a pessoa fazia críticas, lançava fake news, as famosas mentiras, e depois apareceu uma informação de que ela tinha um interesse que não era, né, coletivo, era individual. Mas as pessoas acabam usando as redes sociais, os aplicativos, achando que isso não tem consequência e não tem lei. Tem, né? Nesse caso específico aí, do nosso telespectador, que é cliente de uma determinada loja que apresenta os seus serviços via aplicativo, ela não pode fazer isso, ela não pode bloquear o cliente. Existem regras do aplicativo que até podem levar ao bloqueio, mas elas prescindem de uma série de atos para se chegar ao bloqueio. Quais são as permissões para bloqueio? Fraude, assédio, enfim, tudo aquilo que é previsto em lei como proibido. Se o cidadão simplesmente vai na plataforma e coloca que aquela loja mereceu 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela pela entrega, ele está exercendo a sua liberdade de manifestação. É para isso que a plataforma dá essa oportunidade de classificação. Então, a loja provavelmente colocou lá na própria plataforma algum comportamento indevido do cliente. E, diante do que ele nos conta, não é verdadeiro. Assim sendo, aconselhamento ao nosso cliente, ao nosso telespectador, cliente da loja, da plataforma de entrega de alimento, na própria plataforma faça a sua reclamação, né? Você pode também no reclameaqui.com.br, no consumidor.gov.br fazer a sua reclamação. E mais, como é um comportamento indevido que lhe causa dano e te limita nas suas opções, né, de compra em uma loja pública que pôs a sua oportunidade de venda de forma pública, você pode até contestar judicialmente e, eventualmente, até exigir danos morais por esse comportamento indivíduo. E convenhamos, né, doutor? 4 estrelas não é nenhum absurdo. Eu até acredito que 4 estrelas é uma avaliação positiva. Claro, nós estamos falando de uma avaliação entre nota 8, né? Pois é, então, eu não entendi também Eu acho que algum exagero aconteceu e certamente pela plataforma isso pode ser corrigido, mas, como a gente disse, as redes sociais, as plataformas não são terra de ninguém. E a plataforma tem que tomar providência no seu pedido, né, do nosso telespectador, porque senão ela é solidária ao dano que aquela loja está causando. Agora, um outro assunto que também tem chamado muito a atenção, a gente já falou sobre esse assunto aqui no quadro Direito do Consumidor, mas dúvidas surgem com frequência. Você vai lá na farmácia, você pede o seu remédio e aí a atendente gentilmente fala, olha, custa R$35, por exemplo, mas me passa o seu CPF que eu consigo um desconto. E aí o produto sai de 35 por 26, por 27, 22. Pode isso, doutor? Pode exigir o CPF para aplicar um desconto no medicamento? É realmente muito comum, Pierre. Inclusive, em razão disso, nós já temos pelo menos 2 estados da federação que proibiram terminantemente esse tipo de solicitação. Então, em São Paulo e no Rio de Janeiro existem leis estaduais que proíbem a coleta do CPF e há um projeto de lei em trâmite no Senado Federal
para estender isso para nível nacional. Por quê? Porque o CPF é um dado particular, privado do cliente. A LGPD protege esses dados e protege os dados de saúde, porque você está adquirindo medicamentos, você está tratando da sua saúde. Por que isso é sensível? Porque descobriu-se que, em alguns casos, algumas redes de farmácia vendiam esses dados, negociavam com plano de saúde, com seguradora, levando a prejuízos aos consumidores. Como assim prejuízo? Bom, eu vou lá e estou comprando medicamentos, por exemplo, Pierre, para o meu pai, que tem diabetes, que está doente, ou que tem algum problema de saúde meio sério. Eu adquiro, aquilo vai para o meu CPF, o plano de saúde vai achar que eu tenho aquela doença e vai me desclassificar ou cobrar mais para me vender um plano. O seguro de vida, do mesmo modo. Então, por essas razões, a entrega do CPF é delicada. No entanto, se a loja conseguir comprovar, Pierre, que aquilo trata-se de um programa de fidelidade sério, que vai lhe levar realmente a obter descontos verdadeiros e não os fictícios apenas para coleta do dado e cadastro, aí sim ele é possível com o consentimento e a devida explicação ao cliente. Sempre o cliente precisa estar total e integralmente informado do porquê aquilo possa fazer diferença e ele consentindo, fornecendo, daí trata-se de uma condição legal. Fora disso, não forneça seu CPF, se cuide e, em sabendo disso, vá fazendo denúncias. Porque foi com base nessas denúncias que houve, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e está em trâmite no Senado Federal, projeto de lei para coibir qualquer abuso que possa haver nessa relação. Agora, doutor, uma última pergunta. A pessoa pode, por algum erro do profissional que trabalha no estabelecimento comercial, ver um produto com um preço muito diferente do que ele vale. Por exemplo, uma televisão que custa ali, normalmente no mercado, R$4.000, e na hora de digitar o preço ali na etiqueta, o funcionário foi lá e colocou 400. Um erro que pode acontecer, somos humanos, somos falhos. Nesse caso, o estabelecimento pode cancelar essa venda, inclusive em portais é muito comum ter esse erro e aí o estabelecimento cancelar dizendo, olha, não tem mais o produto, mas na verdade tinha, o problema foi o preço. Pode realizar esse cancelamento o estabelecimento quando detectar esse erro de um profissional ou um erro de sistema, doutor? É uma situação um pouquinho mais complexa, Pierre. Por quê? Porque, em tese, a publicidade obriga o fornecedor. Então, se eu apresentei um preço para um determinado produto, aquilo é publicidade, né? Eu apresentei numa plataforma de internet, ou mesmo na gôndola, na bancada, aquilo foi o que atraiu o consumidor. Então, em tese, aquilo obriga o fornecedor a vender aquele preço. No entanto, como você menciona, há a hipótese do erro, né? E quando esse erro é gritante, como você mencionou também, né? Uma TV que custa R$4.000 está por R$400. Ou aquele produto não existe ou é golpe. Normalmente é o que a gente pensa, né? E quando você está diante de uma loja com conceito, né, no mercado, que você sabe que não vai promover um golpe, e aquele produto está nesse valor, a loja tem que se comunicar com o cliente. Aí exige bom senso. Ela não pode dizer que não existe mais um produto. Ela tem que atender o consumidor naquilo que ela ofereceu. O que ela pode é dizer, olha, aqui houve um equívoco, um erro, o preço desse produto é tal, se nós entrarmos num acordo, eu lhe entrego pelo preço que vale. Se não, vai ter que entregar pelo preço que publicou, porque a publicidade obriga o fornecedor. A minha esposa, a doutora Giovanna Andrioli, sempre fala, inclusive quando você realizar compras, grave tudo o que você está fazendo, faça prints, porque se tiver qualquer problema depois você consegue comprovar na justiça. E eu também aprendi com o doutor Maurício Vitor, conhecido por muitos como doutor Direito do Consumidor, que é importante fazer registro quando você realiza compras. Doutor, muito obrigado pela participação, um abraço, até a próxima semana. Obrigado a você, Pierre, obrigado a toda a nossa equipe e aos nossos telespectadores que nos honram, né, com essas dúvidas. Inclusive, nessa oportunidade, já mando um abraço para o Paulo, para a Joelma, para o Jorge, telespectadores do Bom Dia Litoral e do quadro Direito do Consumidor, que ontem me abordaram com uma dúvida daquelas que a gente costuma mencionar aqui, né? Eles estavam com um serviço de internet sendo cobrado e
não fornecido, né? Então eu falei, assistam lá o Direito do Consumidor. Eles, não, toda quarta nós estamos lá, vamos ver o senhor lá. Então, são telespectadores do PR, da TVCI, do Bom Dia Litoral, e estão a essa hora também lá, tirando as dúvidas dos consumidores. Paulo, Jorge E Joelma. e Joelma. Um abraço para o Paulo, para o Jorge e para a Joelma.